Olá, boa noite pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live nossa do canal aqui, do curso de Gestantes. Meu nome é Ayrton Daniel Ribeiro Filho, meu CRM é 69175 e nós vamos hoje estar abordando um assunto que está chegando nos consultórios, que é as gravidezes homoafetivas e o congelamento de óvulos, que é um tema que ganhou uma magnitude muito grande esse século XXI. Então, para conversar sobre esses temas que são bem específicos, com o Carlos Alberto Peta, que está entrando aqui agora e que vai dividir com a gente o assunto, e o assunto está aberto para as perguntas de vocês. Olha lá, chegou meu amigo, Dr. Peta, boa noite. Já estava dando uma introdução aqui da sua figura. É claro que eu não consigo fazer uma introdução com todos os seus títulos, né, Peta? Mas eu posso dizer que você foi uma referência que eu tive na minha residência quando entrei na Unicamp. Você era professor e de lá para cá eu só vi você crescer na especialidade de fertilização, de esterilidade, né? E sempre um dos pioneiros aí no assunto de endometriose também. Então é com muita honra que eu te recebo hoje, Peta, para a gente conversar um pouco aí com o nosso público. Eu vou pedir para você se apresentar para o pessoal. Oi, Ayrton, tudo bem? A gente tem ótimas lembranças do tempo de Unicamp, né? O Ayrton ainda é motoqueiro, né? Adora uma aventura. Eu, durante muitos anos, tive moto. Agora eu larguei um pouco porque tem uma filhinha pequena, então resolvi mudar de ideia, né? Mas bons tempos de Unicamp, né? Eu passei grande parte da minha vida na faculdade, então fiz mestrado, doutorado, livre docência, Unicamp. E aí, há uns 10 anos atrás, eu fui para montar o serviço de reprodução humana do Sírio-Libanês, aí eu pedi afastamento da faculdade. E depois de alguns anos, ou eu tinha que voltar ou pedir demissão. Aí eu optei um pouco por uma carreira diferente, né? Então, hoje eu fico mais em Campinas, eu sou responsável pela clínica Fertilidade e Vida em Campinas e ainda cuido do laboratório de reprodução assistida do Hospital Sírio-Libanês em São Paulo. Então, para mim é um prazer, né? É sempre gostoso a gente estar junto, lembrar das coisas, conversar, né? E bater papo com todo mundo aí que está interessado em reprodução humana. É um grande prazer. E nessa nossa rede de relacionamento profissional, né, Peta? A gente acaba não se encontrando para se abraçar e para bater papo e tomar chopp pessoalmente, mas todo mês eu recebo uma paciente que você me encaminha e todo mês eu te encaminho uma ou duas pacientes também. Então a gente tem um intenso contato aí. Você sabe que você é uma referência, e então sempre que eu posso é para você que eu encaminho as pacientes. Eu te Obrigado. E é sempre agradeço. tetras como você, sabe? Eu falo que hoje eu fazendo obstetrícia eu devo ser um perigo iminente, né? Então é um problema sério. Então, cada um no seu quadrado, né, Heitor? Com certeza. Quando eu recebo uma paciente que fez uma FIV contigo e vem para o pré-natal, eu sinto uma responsabilidade também enorme. E te agradeço as indicações. Ô, Peta, eu te convidei para a gente conversar um pouco nessa série de lives que eu tenho feito semanalmente. Na verdade, as lives são mais direcionadas ao assunto materno-infantil, gestação, parto, primeiros anos de vida, primeiros cuidados de puericultura, de pediatria, né? Mas a verdade é que esse século, né, já começou de um jeito bem diferente. E alguns assuntos chegam no nosso consultório com uma frequência cada vez maior. Eu tenho tido vários casais homoafetivos já grávidos, acompanhando a gravidez desses casais.
Para mim, né, quer dizer, eu que não estou trabalhando na fertilização, quando recebi o primeiro casal, foi bastante curioso para saber como tinha sido essa composição. E agora isso está se tornando uma frequência. Eu recebo muitos casais homoafetivos de duas mulheres e elas... bom, aí eu vou pedir para você explicar para a gente, né, como é que a gente chega numa gravidez homoafetiva de duas mulheres? Quais são as opções? Qual é a conduta básica? O que um casal homoafetivo pode esperar desses procedimentos que a medicina alcançou nesse nível? Bom, a primeira coisa, como você falou, é muito comum, né? Então, isso é parte do nosso dia a dia, né? Quando a gente tem um casal homoafetivo feminino, você tem basicamente duas opções, ou seja, precisa de um espermatozoide, então existem bancos de sêmen. Hoje, só para você ter uma ideia como isso é comum, só de bancos americanos que fazem remessas mensais para o Brasil, nós temos 3. Tá? Então, é extremamente comum solicitarmos, trazermos espermatozoides de um banco. Existe também banco nacional, a qualidade é a mesma, né? Às vezes a característica, você tem mais opções em um banco importado, porque fora eles podem pagar para o doador, aqui no Brasil não, né? E a legislação brasileira não permite tantas informações. Então, se você entra lá num banco americano, você tem o que você quiser de informação, né? Vídeo, foto do sujeito, o que ele gosta de fazer. Aqui não é porque os bancos não têm informação, mas é porque a Anvisa não permite que se divulgue tanto assim. Então, a gente precisa o quê? De um sêmen. Aí, nós temos duas mulheres e que a gente tem duas opções. Quem vai gestar? Então, a primeira coisa que eu pergunto sempre, bom, quem vai gestar? Quem vai levar essa gestação adiante? Né? E segundo, o óvulo vai ser dessa mulher ou da parceira? Né? A gente, se você for ver por termos científicos ou médicos, é melhor que os óvulos sejam da pessoa mais nova, porque são óvulos de melhor qualidade, no maior número, e aí é uma opção pessoal desse casal, né? Pode ser o óvulo de uma, com esses espermatozoides do banco, a gente forma um embrião e coloca no útero da outra. Isso é algo muito frequente, porque as pessoas, as mulheres falam, olha, a gente queria algo que fosse das duas. Então, eu vou gestar, mas no óvulo dela. Tá? Totalmente possível, é o que acontece na maioria das vezes. E aí a gente precisa fazer uma fertilização in vitro. O que é a fertilização? A gente pega o óvulo, pega o espermatozoide, junta, forma o embrião, e esse embrião vai para dentro de um útero. Então, pode ser o óvulo de uma parceira, com espermatozoide do banco de sêmen, embrião e útero da outra parceira. Tá? Certo. Às vezes, elas falam, olha, não, é o meu óvulo, o meu útero, e vamos desse jeito. Tá tudo bem? Tá tudo ótimo. Você pode aí fazer o que a gente chama de inseminação intrauterina. Então, o que é a diferença entre inseminação e fertilização? Inseminação é quando a gente pega os espermatozoides, coloca dentro do útero da mulher a hora que ela está ovulando. Então, da mesma maneira, vem o espermatozoide do banco de sêmen, na hora que uma delas está ovulando, a gente descongela esses espermatozoides e coloca dentro do útero. Esse é um procedimento tranquilo, é simples, a gente faz em consultório, não é para doer nada, né? Basicamente, muda o quê? Primeiro, mudam as chances.
Então, uma inseminação deveria dar uma chance ao redor de 15%, dependendo da idade dessa mulher. Uma fertilização vai dar uma chance entre 30%, 40% até 70%. Então, a chance é maior. Só que a fertilização é um procedimento maior. Então, implica em um maior desgaste, a gente dá mais medicamento, faz mais procedimentos e o custo é maior. Mas a chance também é maior, tá? Então, essas são as duas alternativas quando a gente está falando de um casal homossexual feminino. Ah, mas e se é um casal... Tá? Peta, só te interrompendo um minutinho. Ah, A inseminação só vai servir para aquela mulher que vai usar o próprio óvulo. E a exato. fertilização vai servir tanto para o uso do próprio óvulo quanto para o uso do óvulo da parceira. É Exatamente. isso. Perfeito. Tá? Tá. E então tem essas características, tem a característica de chance, né? E do que a gente faz como procedimento, tá? Certo. Quando a gente fala de um casal homossexual masculino, a gente obrigatoriamente precisa o quê? Alguém que vai gestar essa criança. Então nós precisamos de um útero emprestado, ou útero de substituição, ou alguém que vai ajudar esse casal para gestar. Então nós temos alguém que vai ajudar, alguém que vai doar o óvulo, que não pode ser a mesma pessoa, e nós precisamos do espermatozoide, que pode ser de um dos dois parceiros. Né? Por que é um pouco mais complicado? Porque implica em termos mais pessoas envolvidas no processo. Então, a pessoa que vai gestar não pode ser a mesma pessoa que vai doar os óvulos. Por quê? Porque a doação de óvulos tem que ser anônima. Então, se a pessoa que vai gestar é a mesma que doa os óvulos, isso não é anônimo. Tá? Certo. A pessoa que vai gestar tem que ser parente até 4º grau de um dos dois, ou ter uma relação afetiva, de amizade com um dos dois parceiros. Por quê? Porque no Brasil você não pode pagar alguém para gestar. Então não existe a história da barriga de aluguel. Então aqui no Brasil o que é permitido é a barriga solidária. Então alguém que te conhece, alguém que gosta de você, alguém que você tem um relacionamento há um tempo maior, vai emprestar o útero dela para gestar o teu filho. Tá? Existem regras, né? Se for parente é muito mais fácil. Se não for, a gente precisa mostrar, primeiro para o Conselho de Medicina. Então, existe uma comissão, eu participei dessa comissão por alguns anos, aonde esse casal vai mostrar que não existe uma relação comercial com essa mulher. Ou seja, é alguém que a gente conhece há muito tempo, quer ajudar que a gente tenha um filho, né? Isso precisa ser demonstrado. Por quê? Porque depois o juiz tem que autorizar. Então essa mulher vai dar à luz e essa criança vai ser registrada em nome desses parceiros, tá? E não em nome dessa mulher. Então a gente precisa o quê? De um óvulo doado. A gente precisa de um útero de substituição e o espermatozoide pode ser de qualquer um dos dois. Tá? Basicamente é isso. Peta, Pergunta, tá? vou te perguntar, pode misturar os espermatozoides dos dois para não saber de onde veio? Pode, tá? Não Pode. é um pré-requisito que seja de um ou do outro, né? Certo. Então tudo bem. E fora do Brasil, a barriga de aluguel existe? Existe, né? Então isso é algo... existem alguns países que são famosos por isso, né?
A Índia era muito famosa, a Índia fechou esse mercado porque começou uma coisa internacional muito grande. Então, hoje só pode barriga de aluguel para cidadãos indianos, né? E o outro local muito comum é na Croácia. Só que a Croácia tem algumas leis machistas ou retrógradas, né? O nome que a gente queira colocar, que precisa ser um casal heterossexual. Então, não pode ir lá uma mãe solteira, um pai solteiro, um casal homoafetivo, porque eles não aceitam, tá? Os Estados Unidos é super tranquilo em regras, porém é extremamente caro. Então, qualquer tratamento que você faça nesse sentido nos Estados Unidos é 3 vezes o que você pagaria na Croácia, na Índia, o que você gasta para fazer no Brasil. Então, apesar de ser muito mais liberal, o custo ele é muito alto para tudo isso. Aproveitando a deixa, Peta, então fala um pouco do custo desses procedimentos. Quanto é isso aqui no Brasil? Tá, olha, eu sou péssimo em dinheiro, tá? Então, eu vou te chutar algumas coisas. As meninas na clínica até me proíbem de falar qualquer coisa de dinheiro para não falar besteira, né? Mas imagina que assim, para fazer uma fertilização, gasta ao redor de uns 20 mil reais, né? Hoje o sêmen é uma coisa absurda, em especial o sêmen importado. A gente estava revendo os custos. A gente falava, olha, custa 4, 5 mil. Tem alguns bancos que hoje é 10 mil uma amostra de sêmen, né? Então, virou uma coisa doida por causa dessa história do dólar, obviamente. Você tem um transporte que é caro por toda a época de pandemia, né? Mas imagina que isso custa numa fertilização, então, de 25 a 35 mil reais um tratamento, né? E que a chance depende da idade da mulher. Se vai ser usado um óvulo doado, isso vai ser mais caro ainda, né? Mas os óvulos doados são por mulheres jovens, então a chance é de 65%, 70%. Mas esse é um problema sério, né? Os tratamentos, eles são caros. Então, imagina, você fala, poxa, mas é um sêmen, né? O cara vai lá, colhe o sêmen e custa tudo isso. Hoje, só para você ter uma ideia, tem um banco nacional. Há vários anos atrás, 15, 20 anos, tinha 6 bancos nacionais. Por que todo mundo desistiu? Primeiro, sim, você precisa fazer o quê? O doador, que não pode receber por isso no Brasil, ele faz uma série de exames. São muitos exames. O banco paga por esses exames. A hora que ele passa em todos esses exames, ele vai colher uma amostra de sêmen. Essa amostra é congelada. 6 meses depois ele tem que fazer todos os exames de novo. Se tiver tudo negativo, a amostra está liberada, está apta para ser doada. Por que um brasileiro que não vai receber nada por isso vai fazer esse tipo de coisa? Primeiro ele faz porque ele quer fazer os exames. Então ele faz um check-up, às vezes ele fica feliz e vai embora. E nunca mais volta. Então o banco precisa descartar todas as amostras se ele não voltou, né? Quando ele volta, e é uma minoria, o banco tem que colocar num custo tudo isso. E por isso que a amostra sai cara, né? Quando a gente fala agora de internacional, óbvio, tem a ver com toda essa escalada do dólar, né? E isso também prejudicou muito a vinda, ou quando a gente traz óvulos doados de bancos internacionais. Então, a gente pode discutir um pouco também de ovo doação, né? Mas é algo muito comum e que é muito frequente. Esse é dia a dia de clínica de reprodução, né? A gente trabalha muito com óvulos doados. A
a necessidade de óvulos doados era tão grande, para você ter uma ideia, que às vezes as filas de pessoas esperando para receber óvulos era de 8 meses, de 1 ano. Então a Anvisa liberou a importação de bancos internacionais. E foi com isso que a gente diminuiu as filas, né? Hoje está muito mais complicado trazer óvulo de um banco. Vou falar por quê. Primeiro, custo, né? A gente trabalhava com dólar a R$3, R$4 quando era caro. Hoje a gente trabalha com dólar a quase 6, né? As regras, então, às vezes vinham partidas de óvulos, né? Vinha para 8 mulheres, 10 mulheres, tudo de uma vez. Hoje é caso a caso. Então, o transporte é muito caro. Às vezes é $3.000 só o transporte de óvulos de fora para o Brasil, né? Então, a pandemia complicou bastante disso também. A gente continua tendo essa opção, né? Às vezes melhor, às vezes pior, dependendo se fecha a fronteira, abre a fronteira, né? Mas é algo bastante real no dia a dia nosso de clínica de reprodução. Ô, Petra, teve uma pergunta aqui, deixa eu te passar. Quando faz a fertilização no óvulo de uma e a implantação na outra, a genética vem mais da mãe do óvulo. Pode explicar um pouquinho para a gente, Petra? Posso. Então, essa é uma pergunta muito comum quando uma pessoa recebe óvulos doados, tá? E funciona da mesma maneira, ou seja, uma vai usar o óvulo da parceira, ou os seus óvulos já não estão bem, você vai receber um óvulo doado. Sim, a genética é da pessoa que produziu o óvulo. Para que serve a genética? Basicamente, duas coisas. O aspecto externo, né? Então, como é que vai ser a cor do olho, a cor do cabelo, a cor da pele, a altura, se vai ser magrinha, se vai ser gordinha, né? E risco de doenças. Então, se essa pessoa na família tiver um monte de gente com câncer, vai ter mais risco dessa criança ter câncer. E assim por diante. Então, uma doadora, como é que a gente escolhe uma doadora? Primeiro, para ela poder ser uma doadora, ela não pode ter um histórico familiar desse jeito, né? Um monte de doenças, um monte de cânceres e assim por diante. Ou seja, ela tem que ser alguém que esse risco não seja aumentado, tá? E a gente busca alguém, para quem vai receber, parecida fisicamente, né? Então, assim, a doadora vai ser parecida com quem vai receber e não vai ter um risco aumentado de doenças, tá? É isso que o gene determina. A grande preocupação das pessoas é assim, falar, bom, mas como é que vai ser meu filho? Ele vai ser nervoso? Eu não sei se essa pessoa que doou o óvulo era nervoso, né? Ou ele vai ser calmo, né? Como é que ele vai ser? O que define isso, Ayrton, são os fatores epigenéticos. O que é isso? Meio ambiente, tá? O que define como vai ser esse novo indivíduo, o que define como vai ser esse bebê, né, é a gestação. Então, como é que foi essa gestação? Essa mãe que gestou, bebeu, fumou, usou droga, dormiu direito, né? Se alimentou corretamente? A hora que essa criança nasce, como era o ambiente doméstico? Não, o ambiente em casa era um ambiente tranquilo, era um ambiente acolhedor. Essa criança comeu bem, dormiu bem, teve proteína na primeira infância, não pegou um monte de doença, tá? Então, é isso que vai determinar a personalidade dessas crianças. Hoje, para você ter uma ideia, a gente discute, imagina que o embrião
ele fica 5 dias no laboratório. A gente discute a importância dos fatores epigenéticos desses 5 dias. Então, imagina, né, a importância para esse embrião, para esse bebê, quando ele fica 8 meses e meio, 9 meses na barriga da mãe dele. Porque a mãe dele, ela recebeu um óvulo, mas ela é a mãe, né? E isso é uma coisa muito importante, porque as pessoas falam, nossa, mas você é tão tranquilo de falar de óvulo doado, né? Por quê? Ah, quando a gente começou na carreira, né, Ayrton, eu era muito preocupado em tudo que era doado, né? Eu morria de medo de alguém bater na porta e falar, olha, você acabou com a minha vida, o filho não é meu, né? Eu acho que a gente sempre quer fazer as coisas na vida pensando que você está fazendo o melhor, você está oferecendo o melhor de você para alguém, né? E eu morria de medo disso. Nossa, o óvulo era doado, o espermatozoide era doado. Nunca, tá? Eu vejo todo mundo, eu sou super pata-choca com todas as minhas pacientes, né? Eu vejo bebê, todo mundo manda mensagem, com essa história de pandemia que as pessoas não podem ficar indo muito levar bebê, é mensagem o tempo inteiro, é muita gente de outro estado. Ninguém lembra que o óvulo foi doado, que o espermatozoide foi doado, que o embrião foi doado, né? A gente tem muita situação de doação de embrião, né? E isso é muito reconfortante, entendeu? Porque você imagina, eu falo às vezes para quem recebe óvulo doado, você vai ter um bebê que vai nascer totalmente dependente de você, né? Não dá nem para imaginar que você vai achar que não é seu filho. Não dá nem para imaginar que você não vai se apaixonar na hora por essa criança, né? Homem, que às vezes é mais difícil, né? A gente é meio estranho, né? Lá, mas o espermatozoide é doado, aonde eu entro? Vocês vão fazer procedimento? Eu vou lá tomar um café na padaria da esquina enquanto vocês estão fazendo o procedimento? Não existe, né? A hora que você vê a tua criança, independente de ser com a tua carga genética ou não, nascendo. Fechou? Opa, voltou. Opa, Opa, desculpa acho aí, que é não a sei o que sua, hein? A deu. minha. Eu tô sem Wi-Fi hoje, a clínica funcionou sem Wi-Fi. Eu tô aqui no 4G mesmo. Eu acho que foi um problema que caiu aqui. Desculpa. Vamos. Estamos de volta. Back on business. Yes. Vamos lá. Bom, entendemos sua resposta, né? Que a maior característica desse indivíduo que vai nascer, por mais que ele tenha sido doado de um óvulo ou de um espermatozoide, vai ser inerente à vida que ele teve intraútero e à vida que ele vai ter na criação no seio dessa família, né? Dessa comunhão.
é o que a gente escuta mesmo falar sobre epigenética hoje em dia, que eu me remeto muito à teoria de Lamarck, que a gente jogou por terra na época de Darwin, mas que hoje a gente está vendo que é exatamente isso, o quanto o ambiente, nossos hábitos e o quanto isso tudo vai interferir na nossa saúde e na saúde dos nossos descendentes, né, Pedro? Claro. E esse papel é Pois não, muito pode mais falar. em si, né? Isso. Teve duas perguntas aqui. Uma da Daisy, ela queria saber assim: eu tenho direito numa ovo-recepção, direito a quantos óvulos? E a Repetri Souza, ela faz uma pergunta que você já respondeu. Eu posso ver a cara desse doador? Se for no banco americano, pode, né? Pode. Na verdade, um banco americano você pode ver a cara, pode ver o cara jogando bola, foto dele de infância, da família. Doadoras de óvulos, às vezes você pode almoçar com a pessoa, conversar, tem vídeo, mas é americano, né? Exatamente o estilo americano, né? A, a pergunta da Deise é assim, ela fala, eu tenho direito a quantos óvulos? Deise, a gente quer que você tenha ao redor de 6 óvulos. Fala, por que 6 óvulos? Tá? Lembra na fertilização? Óvulo, junto espermatozoide, forma embrião, e a gente observa a formação desses embriões até eles chegarem no blastocisto. Em média, cada 6 óvulos nos dão 2 blastocistos, que nos dão 65% de chance de engravidar. Tá? Então a gente fala, olha, se você tiver 6 óvulos, você vai ter 65%. Às vezes, porque tem duas maneiras. Tem gente que quer engravidar e já quer fazer a fertilização de imediato, de quem doa, né? Por que que alguém doa óvulo? Existem duas razões básicas. Ou ela vai fazer um tratamento, então ela vai junto com a pessoa que está recebendo, fazendo o tratamento, com o espermatozoide do parceiro dela, né? Ou ela está doando, que é muito comum hoje, para fazer congelamento de óvulo. Então hoje está na moda, né? Depois a gente discute um pouco, pandemia, um monte de blogueira congelando o óvulo, então está na moda congelar óvulo. E por que que alguém congela óvulo? Porque os óvulos vão perdendo a qualidade com o tempo, vão diminuindo o número com o tempo. Então, se você guarda seus óvulos quando você é mais jovem, eles vão te dar mais chance de gravidez lá na frente. Então, se você tem 34, guarda teus óvulos aos 34 e usa teus óvulos aos 39, eles vão te dar chances de 34 e não chances de 39. Então, está muito comum o congelamento de óvulo. Então, quando alguém doa, o que que acontece? Ela fala, olha, eu quero doar metade dos meus óvulos. Então, ela faz o tratamento, ela vai ter lá 12, 14, 15 óvulos, ela fica com metade, ela doa metade. O que que ela recebe em troca? O tratamento. Então, o tratamento para essa pessoa ele é sem custo. Por quê? Porque quem vai receber esses óvulos doados está pagando o tratamento dela. Tá? Então, a gente sempre quer, Deise, que você tenha pelo menos 6 óvulos. Esse é o número. Porque 6 óvulos te darão 2 embriões e te darão uma chance de 65% de que você engravide. Tá? Deixa eu ver Legal. se está aqui. Ô, Pedro, A minha paciente faz tempo. Beijo, Dani. Beijo todo mundo aí. Eu fico feliz, viu, Ayrton? entendi. Opa, porque todo mundo acompanha sempre, viu? Então isso é uma Aham. coisa legal. Ô, Peta, vou fazer uma Oi. pergunta talvez bem ignorante, mas com o andar da evolução tecnológica que nós estamos indo,
eu vou te perguntar uma coisa que eu sei que ronda a cabeça das pessoas quando a gente começa a falar desse assunto. Será que hoje a gente faz a fertilização, né, usando um espermatozoide e um óvulo? Na verdade, a gente precisa lá daqueles cromossomos que vem, metade dos cromossomos vem de um, outra metade vem do outro. Os 23 cromossomos. Sim. Será que no futuro, Peta, a gente vai conseguir usar o cromossomo do óvulo de uma mulher para fecundar o óvulo de outra mulher? Será que vai ser possível essa manipulação nesse nível? E pior ainda, será que no futuro a gente vai conseguir implantar um embrião na barriga de um homem para que ele possa gestar? Bom, vamos pela primeira parte que é mais fácil, tá? Tá bom. O óvulo, originalmente, ele tem 46 cromossomos. Ele exclui 23 para ter só 23. Então pode ser que você, um dia, isso se torne realidade, você pegar, por exemplo, esses 23 que ele excluiu, colocar dentro de outro óvulo, isso vai dar 46 XX ou XY, e você ter um embrião, um novo indivíduo. Tá? Isso não é tão longe, né? É que assim, existe uma barreira muito grande, que é uma barreira ética, de onde você vai com a manipulação genética desses embriões. Tá? Hoje a discussão, porque se você for ver, você fala, nossa, isso é algo super relevante, mais ou menos, né? Você vai falar, bom, tem duas mulheres que querem ter um filho com o DNA de uma e da outra, e você pode fazer isso, tá? Mas existe algo muito mais atual, que é exatamente a editoração genética. Então, o que é isso? Você tem pessoas que têm um gene defeituoso e a criança vai ter problema, tá? E hoje você pode fazer o quê? Pegar a parte defeituosa desse gene e substituir por uma nova parte não defeituosa. Então é o que a gente fala, que são os bebês editorados. Né? Alguém vai lá, faz uma revisão, fala, olha, esse pedacinho aqui não está bom, eu vou trocar. Tá? Esses bebês editorados vão aparecer primeiro aonde? China e Índia. Por quê? Porque as regras de manipulação genética são bem suaves. Então, aqui no Brasil, isso não é permitido. Né? Outra manipulação genética. Então, por exemplo, o que acontece quando com o óvulo de uma mulher mais velha? Ele tem menos mitocôndria. Mitocôndria, todo mundo lembra da escola lá que a gente tinha que estudar mitocôndria, mas a mitocôndria que dá energia, que dá toda a condição para esse embrião se dividir. Então você pode pegar o núcleo, né? Lembra uma célula? Ela tem núcleo e citoplasma. Então você pega o núcleo da célula dessa mulher com mais idade e coloca no citoplasma de uma mulher mais jovem, que tem um monte de mitocôndria. Qual que é o problema? O citoplasma tem material genético. Então, o núcleo é o que define o que a gente estava falando lá do gene, característica externa, né? Então, seria ideal, você falar, olha, eu vou pegar o núcleo, né, que tem todas as características dessa mulher, põe num citoplasma novo, está turbinado esse citoplasma, ele vai deixar um óvulo perfeito. Só que existe material genético no citoplasma. Então, você estaria juntando material genético de 3 pessoas. A dona do óvulo, do núcleo do óvulo, a dona do citoplasma e o espermatozoide. E ninguém sabe no que isso pode dar. Tá? Então, você lembra da Dolly lá? Olha, clonaram a Dolly.
por que a Dolly sumiu do noticiário? A Dolly teve um processo de envelhecimento precoce, totalmente anormal numa ovelha. Provavelmente por quê? Porque houve uma manipulação genética da Dolly. Então, a gente não sabe. Aqui no Brasil é proibido. Na Inglaterra, há 2, 3 anos, foi autorizada o estudo com manipulação genética, mas não tem resultado ainda. Tá? Então, isso é o que dá para fazer. O que era a outra parte da pergunta? A outra parte da pergunta é, numa gestação homoafetiva masculina, se a gente vai chegar ao ponto do próprio homem gestar. Tá. Bom, eu falo muito, né? Eu até esqueço a segunda parte da pergunta. Ele vai precisar de um útero. Né? Hoje, a gente já viu, existem técnicas de transplante de útero. Né? É uma coisa recente. Parece tudo fácil, mas não é fácil. Né? Pode ser? Pode ser um dia, mas isso não vai ser uma rotina. Né? O cara vai, olha, eu quero gestar, você, por favor, transplante um útero. Então, o transplante de útero é como o transplante de qualquer órgão. Né? A mulher recebe um útero transplantado, ela precisa tomar medicamentos fortes, imunossupressores, para que não exista a rejeição desse útero. Ah, foi lá, teve o filho. Tá bom. Ela vai tirar o útero, porque senão ela vai ter que tomar imunossupressor a vida toda. Né? Então, às vezes, é muito bonito a gente falar, né? Olha, vai lá, transplantou o útero. É muito legal, mas na prática, isso envolve muitos procedimentos, muito sofrimento, muito custo. Né? Então, não é uma coisa tão simples assim quanto quando a gente fala como uma coisa teórica, tá? Tá bom, tá bom. Essa eu realmente não esperava que você fosse dar uma solução para essa segunda pergunta. Mas as coisas andam, o trem anda, então uma hora, quem sabe, né? Ô Petra, eu queria te fazer algumas perguntas sobre o congelamento de óvulos, mas para terminar esse assunto de gestação homoafetiva, eu queria te perguntar se você já teve algum caso e se é possível as duas mulheres conceberem uma como óvulo da outra e fazer a fertilização ao mesmo tempo para as duas e as duas engravidarem juntas e terem a gravidez em paralelo. Você já teve algum caso assim? Sim, tá? É que é muito frequente, tá, Ayrton? Não foi exatamente em paralelo, né? Eu tenho 2 pacientes muito queridas, são irmãs de uma amiga nossa, que assim, cada uma gestou ao seu tempo, né? E isso é perfeitamente factível, né? Ah, vamos gestar junto. Eu não sei, não tem problema gestar junto, né? Mas cuidar de 2 filhos pequenos, 2 puérperas, eu acho que é mais isso, tá? Mas isso é uma coisa técnica, é perfeitamente factível você colocar o embrião de uma na outra ao mesmo tempo, isso não é problema, tá? Legal. Só custa o dobro, né, Pedro? Você tem que fazer 2 procedimentos, 2 de tudo, né? 2 estresses, tudo isso, né? Entendi. E, e o congelamento, o Petra, você mesmo falou aí, né? É a moda agora, né? O que o congelamento oferece de vantagem para as mulheres? Qual é a grande pedida, assim, a pessoa que mais se beneficiaria em pensar em congelamento de óvulos é que estilo, que tipo de mulher, Petra? A primeira coisa é o seguinte: por que a coitada da mulher escuta lá, olha, você fez 35, você fez 38, você está ficando velha, e ninguém reclama do marmanjo que fez 40, tá? A diferença é biológica. Então, o homem produz novos espermatozoides. Então, você tem cara de 70 que está produzindo um monte de espermatozoide, como ele produzia quando ele tinha 30. Você tem cara de 20 que produz pouco e vai produzir pouco a vida inteira, tá?
E na mulher é diferente. Então a mulher nasce, chega na adolescência com um grande número de óvulos, ao redor de 1 milhão, né? Só que a mulher perde vários todo mês. Mas como é que eu perco vários se eu ovulo um por mês? Porque o ovário disponibiliza vários óvulos. Então ele ativa vários óvulos, né? E no fim do mês, se ovulou com um monte, se a gente induz, se usou pílula e não ovulou, essa mulher vai perder esses óvulos. Então a gente tem que imaginar que cada mulher nasceu, ganhou lá 2 baús cheios de ovinhos. E todo mês descarta um monte, tá? Então, o que vai acontecer ao longo da vida? Vai diminuir o número de óvulos. Existe um agravante. A mulher ovula os melhores mais cedo. Então, além de diminuir a quantidade, diminui a qualidade desses óvulos, né? Falar, pô, mas é injusto, porque quando eu tenho menos que eu preciso de melhor qualidade, é ao contrário? É ao contrário. Então, o que é a consequência prática disso? A chance de uma mulher engravidar começa a diminuir a partir dos 30. Vai devagarinho e vai mais rápido a partir dos 35. Então, a partir dos 35, aumenta o risco de infertilidade, aumenta o risco de aborto e, devagar, vai aumentando o risco de problemas como síndrome de Down, por exemplo. Tá? Por quê? Porque aumentam as alterações genéticas dos embriões. Então, imagina que essa pessoa precisa fazer uma fertilização in vitro. E essa mulher tem 34 anos. A chance dela engravidar em uma tentativa, 60% a 65%. Essa mesma pessoa, com 38 anos, 45%. A mesmíssima pessoa, com 40 anos, 30%. Com 44, 5%. Com 45, incomum gravidez, mesmo com fertilização. Ah, mas como é que eu vejo tanta gente aí de 45, 47, 50 que vocês tratam e engravidam, né? Ela deu sorte? Não, ela não deu sorte. Ela usou óvulos doados por mulheres de 30. Então, a gente não consegue, Ayrton, brecar o processo de envelhecimento do ovário. Então, eu adoraria falar, olha, você vai usar pílula, você vai usar um medicamento, você vai ficar em menopausa, e aí a gente te libera daqui 5 anos, seu ovário está igual como hoje. Isso não é verdade. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode congelar os óvulos. Na hora que você pega esse óvulo, ele é um óvulo que está pronto para receber um espermatozoide, e você congela, ele vai dar a chance de hoje. Então, se essa mulher que congelou tem 34 anos hoje, se ela usar esse óvulo aos 40, ela não vai ter 30% de chance de engravidar, ela vai ter 60%, porque é a época em que esses óvulos foram congelados. Tá? Ah, mas eu posso guardar quanto tempo? Não tem prazo, né? Hoje, com as técnicas atuais, esses óvulos ficam guardados vários anos. Então, tem gravidez de embrião com 16 anos congelado. Então, é uma coisa doida, né? Pra gente, se a gente for pensar e imaginar, é muito doido. E é isso, esse óvulo pode. Então, vocês veem muitas vezes nossa, nasceu gêmeos com 10 anos de diferença. Por quê? Porque você usou um óvulo, engravidou, isso ficou guardado e ela engravidou de novo 10 anos depois. Tá? Então, é nisso que se baseia o congelamento de óvulo. Hoje é uma técnica bastante segura, bastante eficaz, e por isso que a gente oferece com muita tranquilidade. Virou moda na pandemia? Claramente. Por quê? Planos, né, foram postergados, trabalhos, viagens, tudo foi adiado na pandemia. Então, também foi adiado uma gravidez,
também veio a preocupação, poxa, hoje eu estou com 34, né? Quando que vai acabar essa pandemia? Do jeito que vai em 2023, né? Ah, eu vou estar com 38, como é que vão estar meus óvulos? Então, quando a gente guarda óvulos, nós temos dois objetivos principais. Primeiro, se essa mulher precisar desses óvulos lá na frente, eles vão dar mais chances de gravidez. Segundo, dar tranquilidade. Planejar essa vida reprodutiva. Entendi. Ô, Peta, o que eu ia te perguntar é o seguinte: hoje a gente tem um exame da dosagem do anticorpo antimileriano, que de certa forma vai dizer qual é o grau de fertilidade, né? Qual é a disponibilidade de óvulos ainda para essa mulher engravidar. Esse é um exame que deveria servir como parâmetro para pensar em congelamento de óvulos ou não necessariamente, Pedro? Olha, sim e não, tá? Uma coisa importante. Antigamente a gente falava, olha, você tem 35 anos, está tudo bem, não se preocupa. Hoje não é bem assim, né? Às vezes a gente tem pessoas que têm um pequeno número de óvulos mais jovem, você tem pessoas com mais idade com um grande número de óvulos. Então a gente tem algumas maneiras de medir a quantidade de óvulos. É um hormônio produzido pelos óvulos pequenininhos, pelos folículos pequenininhos, que é o que o Ayrton falou, que se chama hormônio antimileriano. Então, quanto maior o número de pequenininhos, maior a quantidade desse hormônio, que é um teste de sangue, tá? Hoje é bastante comum. A outra maneira é fazendo o ultrassom, quando a mulher está menstruada, e contando o número desses pequenininhos. A contagem pelo ultrassom reflete o que está acontecendo naquele mês. O exame de sangue te dá uma imagem global desse número, tá? Ele é importante? Eu acho. Eu gosto dele, tá? Por quê? Porque você pode ter alguém de 32 que fala, eu já preciso guardar óvulo. Você fala, não, você pode esperar um pouco mais, você vai até os 34, 35, desde que a sua reserva esteja boa, né? Por quê? Porque se o número de óvulos já está menor, né? Você precisa tomar uma atitude, porque pode ser que eles terminem mais cedo, né? Então ele ajuda a gente muito numa orientação, tá? Ele é obrigatório? Ele não é obrigatório. Congelar óvulo é obrigatório? Não, mas se você tem planos de ter uma gravidez daqui 2 anos, 3 anos, 4 anos, pode ser que o congelamento te beneficie, né? Tem uma pergunta da Daisy, por exemplo. A Daisy tem 33 anos e o antimileriano é 001, né? Daisy, é assim, 001 é o limite baixo da detecção. Então, o que o antimileriano indica? Indica que o número de óvulos é um número muito pequeno, tá? Quem determina se você pode usar teus óvulos ou não, nem é o antimileriano. É a dosagem de um outro hormônio que é o FSH. Então, o FSH, vocês lembram, eu falei, que é o medicamento, que é o hormônio que a gente usa para estimular o ovário. Então, o FSH define por quê? Porque se o FSH, que é o hormônio que estimula o ovário, está muito alto, é porque seu organismo já está bombardeando o teu ovário, tentando fazer ele funcionar. Então não adianta eu dar um caminhão de hormônio, porque o seu organismo já está fazendo isso, tá? Então quem define se você pode tratar ou se pode, se vale a pena ou não, é o FSH, tá? Quer que eu vou responder a pergunta aí? Tem uma pergunta sobre o fã. Você entende mais isso que eu, né? Porque você é obstetra. Ela pode fazer fã que a gente.
Não, o FAN ainda é um exame que é inespecífico, né? Tem que ver o que existe aí por trás do FAN, né? Se não existe nenhuma doença, se só um FAN fracamente positivo, às vezes não é nenhum risco, nenhum problema, né? O FAN não é, um FAN positivo não é impedimento de FIV, né, Peta? A gente quando faz FIV, porque o FAN é uma reação autoimune, tá? Às vezes a gente usa uma dosezinha baixa de corticoide, né, para ajudar para que isso não tenha problema. Então, simplificando tua pergunta, não é um problema para fazer uma fertilização. Eu estou vendo mais duas aqui. Se uma mulher de 38 anos pode congelar os óvulos, né? Acha que é válido ou perda de tempo? Não é perda de tempo, porque assim, teus óvulos de 38 vão te dar mais chances do que teus óvulos de 40. Então, se você não tem uma perspectiva de engravidar aos 38 e pode ser que seja aos 40 ou 42, os teus óvulos de 38 vão te dar mais chances, tá? A outra pergunta, que Da é própria. essa é a qualidade do espermatozoide não cai depois dos 40. Então, como eu falei, Aline, assim, não existe uma data. Não é igual a mulher que passou dos 40 cai mais rápido. Então, eu tenho eu falo que é o meu recorde, né? Ele é um paciente muito querido, mas ele teve um filho aos 80, né? Os espermatozoides estavam ótimos, né? Não teve problema nenhum com o espermatozoide, né? Isso no homem não é tão marcado. Então, para você ter uma ideia, o que é a idade paterna avançada? Acima de 50, né? E o que pode causar de problema? Tem se tentado linkar um pouco a ocorrência de autismo com idade materna avançada, alguns problemas genéticos, mas é muito menos do que a idade materna na mulher. 8h27, né, Ayrton? Daqui a pouco a gente cai, é isso? Temos mais 3 minutos. Tá bom. Eu tinha uma pergunta aqui que era. Ixi, fugiu agora. O espermatozoide masculino. Não, é isso aí. É isso aí. Deixa eu ver se ficou mais alguma pergunta para trás aqui. Muitos elogios à sua clínica aí, né? Que Que bom. legal. Fico feliz. Tem alguém querendo visitar você com o bebê no colo já? A gente Bom, fazia isso de sexta, sabe, Ayrton? E eu sei, falo que é importante dar tanta energia para a gente ver os bebês, né? Porque às com vezes as pessoas, certeza. para ela foi fácil. Não, eu não esqueço de cada uma, eu não esqueço de cada momento, de cada sofrimento que a gente passa juntos, né? Então você ver o bebê é uma coisa tão importante, né? Dá tanta energia que é indescritível, né? Hoje com a pandemia eu recebo um monte de foto de bebê, né? Mas a gente vai voltar para lá, viu? E ver Legal. novos Legal, bebês. Peter. Olha, cara, muito obrigado pela tua presença. Vamos já se despedir aqui. Falta um minuto para encerrar mesmo. Foi uma honra estar conversando contigo, Pedro. Você é realmente uma referência. Eu sempre aprendo quando converso com você. E é um prazer ter você de companheiro no trabalho, no dia a dia. Ter uma pessoa como você é o que eu posso encaminhar os casos mais complicados. Você bem sabe disso. Eu te mando um caso mais complicado que o outro. E, e a gente nem tocou no assunto aí que você é um especialista e uma referência mundial aí na endometriose também, né, Peta? Que é uma das situações que causam problemas de fertilidade também. Agradeço muito tua presença aqui, a presença e a participação de todos, viu? Eu fico feliz também, tá? As ordens é sempre um prazer, a gente adora estar aqui, porque eu adoro falar, a gente conversar. Então é um prazer te ver, porque já que a gente não tem conseguido também ao vivo. Então um beijo para todo mundo, boa noite, fiquem com Deus. Boa noite.